Ah, rapaziada flamenguista, o Flamengo é gigante e vamos aqui com Equipe F. Vamos ver os comentários de Pascoal, Zé Elias, Birral, Rafa Marques, falando sobre esse jogo de ontem no Maracanã 0-0. Mas tem um detalhe importante nesse vídeo. Eles vão dar atenção um pouco também para Leila lá no finalzinho. E seria bom, o Flamengo não deu a mínima, não vai responder, porque sabe que isso é isso que ela quer, é mídia. Até ela surfa na onda do Flamengo, porque ela sabe que o Flamengo é grande, então gera muito engajamento e mídia. E o Flamengo não é besta, o BAP não é besta, não deu a mínima. Ela é ligeira, ela sabe. Eu queria ver ela responder questões como: Abel Ferreira trata mal a repórter feminina da Band, o que ela acha disso? A empresa dela, investigada pelo INSS, ela fez uma auditoria independente na empresa dela, ela tá sabendo o que ela tá colaborando, como é que tá o pé disso? Desafio algum repórter a fazer essa questão pra ela. Crédito de imagem ESPN Brasil, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal, ASR Fla, ative o sininho, chega com like porque ajuda demais e eu agradeço. Vamos direto ao vídeo. Luca, Pascoal nos seus tempos de Rio de Janeiro, lá você tava pertinho do incomparável que contra o Cruzeiro não honrou o percentual de 70% apostados por você ontem aqui. Você falou que era 70-30 pro Flamengo contra o Cruzeiro e ó, 0-0. Eu e Zinho. Aí, Rafa, um abração pra você. Os três, vocês e Zé Elias, deram vitória pro Flamengo com 2 gols de vantagem. Deu 60-40. Deu 60-40. Mas nos palpites de placar. E o senhor disse o seguinte: eu estou com vocês. Eu falei que ia dar um empatezinho. Aí, tá José. Até o jogo começar, eles estavam com a gente. Ele tava nervoso, Pascoal. Quando o jogo... Quer dizer, então, que o torcedor palmeirense ficou feliz com o empate? Você falou que era o resultado que o palmeirense gostaria? Tanto é que o... Duvido. Não, essa pergunta aí, vocês vão me desculpar, mas não precisa ser... Isso aí é... Gente... Não é que se é ou não incomparável. Você é um terraflanista. Você tá brincando. Você é um terraflanista. O time do Flamengo é muito incomparável. Muito incomparável. O elenco é muito incomparável. Tô achando que o Verdão vai chegar mais forte. É o melhor elenco da América Latina. A coletiva do Felipe Luiz também foi incomparável. Disparado. Disparado. Do jogo, falando do jogo, acho o jogo bastante legal. Jogo bem equilibrado. Jogo muito bom. O Flamengo tem 0-0 bom? Tem. O Flamengo teve algumas possibilidades legais. Depois, aquela pressão que o Flamengo faz no início da partida, o time do Cruzeiro suportou bem. Porque, se não me falha a memória, teve um chute do Arrascaeta, o goleiro pegou a cabeçada do Lino e depois não teve mais nada. Que isso? O Cruzeiro jogou muito. Não, tô falando do Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo. O Flamengo no primeiro tempo. Só uma coisinha. É impressão minha... O Samuel Lino joga aberto, ele tá ali pra ser o homem do 1 contra 1, ele tem que tentar. Claro. Tem que tentar. E a torcida do Flamengo vai? É que às vezes a torcida acabou de chegar, espera que ele passe e ele dribla. Acabou de chegar, resolveu um monte de jogos aí. Foi o valor pago, Zé Elias. Um monte de jogos aí pelo... 2,2 milhões. Não, essa é a explicação. Não, mas não é nem questão do valor pago, é questão de um pouquinho 22 milhões de inteligência para entender quais são as funções do jogador dentro de campo. Ele tem que pegar a bola, são 22 pontos para cima. 22 milhões. Agora, é aquela história do outro lado. 22,0, pastor. Tem profissionais também, mas ele acabou de chegar. Calma, o primeiro jogo talvez que ele não tenha correspondido às expectativas. O Real Madrid do Brasil é assim, porque não conseguiu driblar os jogadores do Cruzeiro, aí vaia. Real Madrid do Brasil é assim. Essa é uma coisa que chamou a atenção. Minha, o Jorginho também falou, vocês têm que ajudar. É impressão minha? Vamos ajudar. Bom. A gente notando no time ontem do Flamengo, no jogo contra o Cruzeiro, eu quero dar brilho também pro time do Cruzeiro. Não é só o Flamengo, não. O Cruzeiro jogou direitinho. O Cruzeiro obrigou o Rossi a fazer algumas defesas importantes. O Cruzeiro jogou direitão, jogou bem. Não, o Cruzeiro jogou como o Cruzeiro. Agora, entendi que o resultado de empate foi o melhor resultado para a partida. Se você analisar mais justo, o contexto geral do jogo, acho que foi o melhor para o jogo, o que retrata melhor a partida. Mas eu não vou dizer que o Cruzeiro não fez. O Cruzeiro jogou direito. O Cruzeiro é candidato, gente. Que chegou a hora de analisarmos com mais calma, com mais tranquilidade, o 0-0 muito bom entre Flamengo e Cruzeiro ontem. Claro que a arquibancada rubro-negra é de uma exigência gigantesca. Você empata um jogo contra o Cruzeiro, que é um timaço, e muita gente chia, muita gente acha ruim. Foi para isso, Pascoal? Eu acho que não. Eu concordo com o Zé quando ele diz que
A torcida vaiou o Samuel Lino, e eu acho que desnecessariamente, porque o jogador que tenta jogadas individuais, ele pode um dia para pegar um marcador. O William estava fazendo uma boa marcação, depois o William vai expulso numa entrada que no Bruno Henrique foi realmente muito dura, desproporcional, e mereceu o cartão vermelho. Eu nem sei porque o árbitro não foi ver no VAR, né? Não tinha nenhuma necessidade de ver aquele lance no VAR, né? O lance foi muito claro do que aconteceu. Esse toque aí no braço do Mateuzinho é um toque ofensivo que já invalida por si só as jogadas, e a gente vai vendo aí, né? No primeiro tempo, pouquíssima atividade ofensiva da equipe do Flamengo, o poder de finalização não foi bom. Aí você vai ver já o Rossi, já no primeiro tempo o Rossi tinha feito 2 ou 3 defesas teve uma na do Caio sequência. Jorge também. Essa aí do Matheus, vai ver essa aí do Caio Jorge, que vai entrar ali e vai bater. E esse é o lance que chama atenção, né? É isso daí, né? Esse é o lance que chama atenção, porque o jogador do Flamengo vai sair jogando. E aí o goleiro pede para ele deixar a bola, que ele vai fazer. Aí tem a defesa. Depois a gente vai falar mais a respeito. Essa tem a defesa do Cássio, que é uma bola cruzada do Plata. E o Cássio consegue fazer a defesa em 2 tempos. O jogo foi bom, cara. O jogo foi legal. É um jogo taticamente muito bem disputado, um jogo com muita intensidade, 2 times com clareza tática dos acontecimentos dentro de campo, sabendo se comprometer dentro da partida. Não, o que não teve foi, esse aqui escapou e conseguiu uma jogada que foi a jogada do jogo. Não, até quando escapou, que esse caso do Plata, tinha ali o goleiro para fazer a defesa, o Cássio teve boa atuação, o goleiro do Flamengo para mim foi o personagem do jogo, porque as defesas dele, do goleiro do Flamengo, aí tem uma bronca da torcida, a bronca dos jogadores do Cruzeiro, é que o árbitro só apitou o lance depois do chute. Maior público do ano no futebol brasileiro, 72 mil pessoas, e o maior público de uma partida interclubes, não de um jogo de seleções, no novo Maracanã. Então, só para dizer, eu fiquei com a impressão de que o Flamengo deveria voltar pelo menos com 2 alterações para a etapa complementar. É a minha impressão. Uma era a entrada do Pedro, já no segundo tempo. Entrou faltando 10. Entrou aos 37. Achei pouco tempo. O Pedro não recebe nenhuma bola. Ele só pegou na bola quando ele sai para jogar ele sai uma jogada pela esquerda para pegar uma bola ali. Só uma bola ele pegou. Você acha que o Felipe privilegia o Bruno Henrique ao Pedro? Eu acho que o Felipe... E o Plata de centroavante, você gosta? O Plata não jogou de centroavante. Ele jogou de tudo menos de centroavante. Quem jogou de centroavante foi o Georgian, o debochado, que entrava muitas vezes como centroavante. Ele, muitas vezes, o Arrascaeta, o que quis o Felipe? Surpreender o time do Cruzeiro com uma modificação tática e que desse a penetração do Arrascaeta para conseguir o gol. Mas o Arrascaeta também ficou preso na marcação do time. O Arrascaeta é um ótimo jogador. Ótimo jogador. Só que ele não gosta de marcação individual. Quando você cola a marcação no Arrascaeta, ele tem dificuldade para jogar. Isso é nítido, é claro. Isso acontece. É o segundo jogo que isso acontece, hein? É o segundo jogo. E outra vez, o Flamengo... O Flamengo aconteceu contra o Estudiantes também. Também. Quando você cola a marcação nele, ele não se desprende dessa marcação. Essa é uma dificuldade que ele tem. Mas tem muita qualidade técnica, poderia se desprender. Você disse que o Plata não jogou de centroavante ou jogou mal de centroavante? Não, ele não jogou. Ele jogou aberto pela esquerda, ele veio pegar a bola na direita, ele veio por dentro, o Arrascaeta passava por dentro. Os zagueiros, muitas vezes os zagueiros do Cruzeiro jogaram tranquilos. No sentido de sem ter um homem ali, então o Fabrício Bruno recuperou, o Vijalba, né? Também. Bom jogador esse cara. Bom jogador. Joga lateral esquerdo, zagueiro, joga bom jogador. Eu acho que isso aí faltou. E eu pensei, vai o Pedro voltar para o segundo tempo de centroavante, porque a bola está circulando na frente da área e não tem aquele pezinho que chacoalha a rede. Sabe aquele pezinho que chacoalha a rede? Está faltando aquele pezinho para chacoalhar. O time do Cruzeiro é muito bem organizado. Perdia a bola, não conseguia marcar pressão, que era bem estabelecido, né? Tentando a saída de bola, a gente tenta marcar pressão. Se não consegue, volta, recua todo mundo, fica lá atrás, espera, entrega a bola pro Flamengo. O Flamengo fazia aí até uma o Cruzeiro está muito bem fisicamente, inclusive. Isso, saindo com 3, né? Uma formação em 3 ali, com o Léo sabia, o Jorginho entrava, ou às vezes o Saúl, saía o Léo Ortiz também. Aí o Cruzeiro paradinho, aí dava até para ver o Matheus Pereira voltando,
respirando e tal. Aí entrou o Gabriel, depois da expulsão do William, veio jogar por dentro. Tem a ver com isso. Rafa, o Flamengo, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com o Palmeiras, que é o perseguidor ali, tem um time com jogadores, os determinantes, mais velhos. A gente já viu a dupla, por exemplo, Jorginho e Saul, exuberante, aqueles jogos contra o Internacional. Outros jogos também, não foram só aqueles. Ontem eles não tiveram um grande destaque. Você acha que pode ter a ver com sequência, o calendário brasileiro, eles já com um desgaste maior, com a coisa caminhando pro final da temporada? E isso pode ser determinante nas finais do Brasileiro e da Libertadores? Eu acho que tudo pode. Essas possibilidades todas existem. E, assim, ninguém melhor do que a fisiologia do Flamengo para entender as condições próprias de cada peça para entrar em campo. A gente passou muito tempo, né, semanas, meses, debatendo depois da janela, quando o Flamengo adquiriu bons reforços, excelentes reforços. A melhor janela de meio do ano do futebol brasileiro foi a do Flamengo, para mim isso é incontestável. Debatendo qual seria a formação ideal para o Felipe Luiz. E eu cheguei a dizer uma vez o seguinte: ele não vai ter pressa para encontrar essa formação ideal, porque as formações itinerantes, elas vão entregar muita coisa. Tanto que o Flamengo está bem nas duas principais competições, lidera o Brasileiro e é semifinalista da Conmebol Libertadores, sabe-se lá como também, né? Com o sufoco desnecessário diante dos Estudiantes, principalmente pelo que fez no Maracanã no primeiro tempo. Mas, respondendo a sua pergunta, pode ser que sim. E isso porque o Felipe Luiz encontrou, exatamente nos confrontos contra o Internacional, o chamado meio-campo ideal, com Jorginho, Saul e Arrascaeta. Uma vez você tendo encontrado o meio-campo ideal, que é o setor vital de um time, e desde que a bola redonda funciona assim, o time de futebol ele começa a ser escalado pelo goleiro, porque é o primeiro. Mas ele tem que ser montado com o olhar, a lupa para cima do meio-campo. Você tem que ter um meio-campo que marque, ataque, componha, ocupe espaço com todos os níveis de 7 para cima, né? De alta aceitação. Quando ele encontrou esse meio-campo, ele não quis mexer. Quando ele encontrou essa formação, ele não quis alterar. E aí você tem 3 jogadores com uma condição física mais específica: Saul, Jorginho e Arrascaeta. Saul e Jorginho voltando de temporadas em que não tiveram férias, praticamente. Porque a temporada europeia emenda com a sequência da temporada brasileira. Isso também tem que ser considerado. Eu não tenho informação, Pirral. Sinceramente, não tenho. Se tivesse, estaria. Mas eu não consigo desqualificar a sua pergunta porque ela tem muita lógica. Provavelmente, esses jogadores estão sentindo já, em alguns momentos, essa exigência alta, porque o Felipe Luiz os mantém como titular em todos os jogos, até porque o Flamengo quer o Campeonato Brasileiro, a torcida quer a Libertadores. O Felipe Luiz acaba tendo que contemplar as duas valências, né? Atender o planejamento do clube e atender o anseio da torcida. Pascoalzinho, Samulino, tá sentindo os apupos da galera? Ontem ele pegava na bola, a gente já escutava um barulhinho diferente. Eu acho que aí é uma certa precipitação da torcida, né? Porque ele já definiu jogos a favor do Flamengo, ele chegou muito bem. Aliás, parecia até que ele já jogava no Flamengo um tempão, né? Quando ele chega no Flamengo, ele já deu os sinais, né? Ele foi convocado até para a seleção brasileira. E jogador que joga do 1 para 1, o que é 1 para 1? Deixa eu explicar para você. Que joga para driblar o adversário, né? Joga contra um lateral. Ontem ele pegou um adversário bom. O William é um jogador que já foi convocado para a seleção brasileira, como ele foi convocado para a seleção do Brasil. E ele pegou um adversário difícil de ser batido. É normal que isso aconteça. Eu não conheci, nem o maior de todos, Edson Arantes do Nascimento, jogou todas as partidas bem. Teve dia que o Pelé não jogou bem. Era raro? Era muito raro. Muito raro você não ver o Pelé jogar bem. Mas ele teve dia que não jogou bem. Então, eu estou dizendo o maior exemplo de todos, que é o Pelé, para chegar no Samuel Lino. Porque ele é um jogador do 1 contra 1, do drible, da facilidade de chegar na linha de fundo, de botar a bola cruzada na área. E para ter esse jogador que bota a bola cruzada na área, você precisa ter um centroavante, alguém que faça o gol. E o Pedro não estava em campo também. E o Plata muitas vezes jogou fora da área do que propriamente dentro da área, deixou o Arrascaeta entrar na área. É só você ver os lances do primeiro tempo. Vai conseguir uma cabeçada, ele vai tentar uma cabeçada. O Samuel ele recompõe pra caramba, né? Sim, ele ajuda muito. Demais o time. Você acha que essa colaboração tá
prejudicando, Zé, na hora que ele precisa partir para cima, nesse 1 contra 1 que o Pascoal acabou de dizer? Eu acho que... Chega já mais fadigadão? Primeiro que ele, assim, por mais que ele seja um jogador jovem, você precisa ter uma readaptação, você precisa se adaptar ao futebol brasileiro. Ele não jogava um jogo a cada 2 dias na Europa há quanto tempo? Com deslocamentos, ele não fazia isso. Então é natural você ter esse desgaste. A forma como o Felipe exige que os jogadores joguem a partida de intensidade, você pega a bola, perde a bola, rouba, pressiona, se não roubou, você tem que continuar correndo. 30 minutos de pressão total. É natural você ter um cansaço. Aí depois você tem que pegar essa bola, partir para cima o tempo todo, porque isso deve ter sido uma instrução, deve ser a instrução do Felipe. Até porque se você tem o Samuel Lino, você tem o Carrascal, você tem o Plata e você tem o Bruno, o jogador que vai ir no 1 contra 1 de velocidade é só ele, a não ser que o Plata esteja jogando aberto no lugar do Carrascal, que não foi isso que nós vimos. Então o único jogador para sair no 1 contra 1 que o Flamengo tinha era ele. E aí ele tentou, e é natural. Só que do outro lado é aquela história. O cara joga bem, você começa a se adaptar. Opa, peraí, eu vou jogar contra o Samuel Lino. Eu vou me organizar direitinho. Então você tinha o William, você tinha o Christian que dá uma mão danada ali para ajudar na marcação, você tem o Romero que fecha, Fabrício Bruno fazendo a cobertura. Você tem um sistema de organização para justamente evitar que esse jogador tenha ou leve vantagem sobre o William, vamos dizer assim. E ele encontrou dificuldades, é normal. Isso faz parte, mas como no próximo jogo ele pode pegar na bola e encontrar facilidades, porque talvez ele esteja mais tranquilo, mais relaxado, mais próximo jogo é contra o Bahia, lá na Fonte Nova. Mas assim, é natural você ter esses altos e baixos depois de muito tempo que você está na Europa. Muito tempo assim, você está algum tempo na Europa, você volta, você tem uma sequência. Se eu não me engano, ele não saiu. Ele jogou quase todos os jogos. Sim, ainda foi para a seleção. Até a mesma, por exemplo, o próprio Jorginho também não é mais o mesmo Jorginho que chegou. Chegou a se lesionar, o Jorginho. Já se lesionou. Quando o Jorginho chega, se eu não me engano, faz 10 jogos seguidos. Aí ele tem uma queda. É natural, o próprio Saúl. Saúl chegou um pouquinho mais acima do peso, começou... Entrou em forma. Agora também está encontrando dificuldades. Por quê? Porque os times começam a mapear aonde o cara joga, aonde ele passa, como ele se movimenta. E aí tem dificuldades. Uma coisa é você jogar com um elenco qualificado. O Cruzeiro tem um elenco qualificado, bons jogadores. E outra coisa, quando você joga contra times que têm elencos limitados. Aí o Flamengo deita e rola. Felipe Luiz falou sobre este momento do Samuel Lino, as críticas, as vaias recebidas ontem à noite no Maracanã. Roda o Felipe. Bom, primeiro que o Lino, todo mundo sabe da qualidade, ele já demonstrou quando ele chegou aqui. E todo jogador, e principalmente aqui no Flamengo, oscila, né? O Lino teve uma sequência muito pesada de jogos, muito difícil. O jogo da Libertadores teve uma carga grande, depois 3 dias teve que jogar também contra o Corinthians, onde foram jogos muito difíceis e eu optei por dar essa sequência de minutos para ele. E fisicamente, talvez ele sentiu um pouco no jogo contra o Corinthians e isso faz o rendimento cair um pouco. Agora, é importante que vocês e também a torcida entenda que os dribladores são os jogadores que mais perdem bola. Isso é uma coisa natural do futebol, nas estatísticas, em todos os lugares. Então, sempre que você tem um driblador, que no nosso caso será Cebolinha, Michael, Samuel Lino, o próprio Plata quando joga aberto. Então, são jogadores que são dribladores e eles arriscam o 1 contra 1 e se expõem muito. Agora vem cá, uma perguntinha mais, digamos, apimentada para o final de semana, pensando na rodada do final de semana e na briga pela liderança do Brasileirão. Quem que tem a parada mais dura? O Flamengo enfrentando o Bahia... Sem 8? Calma. O Bahia mais bem colocado do que o São Paulo no campeonato. Qual vai ser. Eu já sei qual vai ser o outro duelo. Eu já sei, vai. O Palmeiras enfrentando o São Paulo. É óbvio que é o Bahia está um tempão sem ganhar do Flamengo. O São Paulo e o Palmeiras... Aliás, o Rogério Ceni tem um problema seríssimo com o Flamengo.
Ele parece que nunca ganhou no Flamengo, o Rogério Ceni. Ele nunca pontuou. O Palmeiras pega o São Paulo. Isso é um choque rei, gente. O São Paulo, o jogo Isso é um jogo diferente. Eu falei isso na redação. É um jogo diferente, cara. O Fabrício discorda, acha que a parada do Flamengo é mais difícil. É que o Flamengo deve, inclusive, poupar alguns jogadores nessa partida. Pô, a gente acabou de falar. Poupando Aí também. equilibra um pouco mais, né? Diga, Rafa. Não, aí equilibra um pouco mais. É. Se o Flamengo mexer no time, se colocar jogadores que não vêm atuando com frequência, aí dá uma equilibrada. Agora, na teoria, um jogo com o outro, indubitavelmente, a vida do Palmeiras é muito mais difícil que a do Flamengo. E eu falei ontem aqui, repito hoje, os desfalques do Bahia para esse jogo contra o Flamengo no domingo. João Paulo, goleiro lesionado, Santiari é suspenso, Canu lesionado, Gabriel Xavier suspenso, Davi Duarte lesionado, Ramos Mingo lesionado, Luciano Juba lesionado, Caio Alexandre lesionado, Eric lesionado, Eric Puga lesionado, Juan Pablo lesionado 11. E Sanabria suspenso. 12. Tá fácil? São 12. Todo o sistema defensivo praticamente, né? Todos os jogadores... Não, olha lá, a relação aí. E do meio campo também. E perde 2 jogadores de velocidade. 2 jogadores do ataque que poderiam ser jogadores de velocidade. Na semana passada, final da semana passada, né? Coisa de uma semana, liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio, travando aquele repasse de 77 milhões de reais, valor referente a uma porcentagem dos ganhos com o pay-per-view. Os clubes ficaram loucos da vida com o Flamengo por conta disso, até o riquíssimo, milionário, poderoso Palmeiras, ou principalmente o Palmeiras, ou principalmente a Leila Pereira, que ontem, notícia de ontem, prometeu acionar o Flamengo na justiça e hoje falou ao Globo Esporte sobre o assunto. Não tem os terraplanistas que acreditam que a Terra é plana, agora tem os terraflamistas que acreditam que a Terra é plana e que o sistema solar gira ao redor do Flamengo. E não é assim não, gente. Seguindo. Uma das maiores virtudes do ser humano é a humildade. O Flamengo não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro, levando em conta o que é melhor para ele. Isso não existe. O Flamengo tem que baixar um pouquinho a bola. Eu vi no nosso grupo de notícias, Rafa, que você tentou contato ou conseguiu um contato com o pessoal do Flamengo para ver se haveria resposta à presidente, à mandatária verde. Aconteceu isso? Houve resposta? A resposta foi que não tem resposta. O Flamengo entende o seguinte, Plihal, Pascoal, Zé Elias e fãs de esporte conectados com a gente aqui no Equipe F. O Flamengo entende que as ações da presidente do Palmeiras, elas são ações midiáticas, que têm relação direta com uma espécie de criação de cenário para jogar todo o contexto do futebol brasileiro contra o Flamengo. Os argumentos que justificam a postura do Flamengo desde a semana passada em relação a isso, versam sobre uma tentativa que o atual presidente, o BAP, está desenvolvendo há tempos de desqualificar a decisão tomada pelo antigo presidente Rodolfo Landim quando assinou o contrato da recepção das cotas via contrato com a Libra. Como o Flamengo discorda do percentual atribuído pelo pay-per-view, não, em relação ao percentual estático, às outras receitas, especificamente em relação ao pay-per-view, o Flamengo entende que está sendo lesado pelo tamanho da sua torcida, o clube entrou na justiça. E, aliás, eu tenho informação inclusive que do ponto de vista jurídico, essa liminar nem deveria ser concedida na medida em que ela fere direitos de terceiros. Ao fazer isso, o Flamengo está atingindo clubes que não têm nenhuma relação com o objeto da ação do Flamengo. Dito isso, a coisa se sucedeu, se desenvolveu e chegamos a esse estágio em que a Leila Pereira conseguiu mobilizar os outros 19 clubes. Então hoje nós temos o Flamengo de um lado e os outros 19 clubes do outro lado. E clubes das duas frentes, da Liga Forte União e também da Libra. Está todo mundo do mesmo lado, contrário ao que o Flamengo está estabelecendo. Mas sobre as declarações da Leila, o Flamengo entende que isso não cabe em um posicionamento. O Flamengo tem que precisar dar satisfação ao seu torcedor, ao seu sócio, aos seus conselheiros. O Flamengo entende que o contrato lesa o clube e que, portanto, nada além disso. Ou seja, não vai ter nenhuma manifestação explícita contra as falas da Leila Pereira. Muito evidente que essa história ainda vai muito longe, né? Vai muito longe, né? Pelo menos assim, eu vejo um desrespeito total do atual presidente do Flamengo com o ex-presidente do Flamengo, né? Porque o Landim assinou o documento. Está assinado.
E quando o Landim era o presidente, o Landim, a figura humana do Landim, é uma coisa. O Landim, presidente do Flamengo, é outra coisa. Ele representa o clube de regatas do Flamengo. E ele representando o clube de regatas do Flamengo, ele assinou o documento que está lá. O atual presidente não reconhece que aquilo tenha sido bom, não reconhece aquela assinatura como positiva para o clube, mas essa assinatura está lá e ela foi feita por um representante legal do clube de regatas do Flamengo. Eu acho, no mínimo, uma grande falta de respeito do atual presidente com o ex-presidente. Hoje é dia 3, dia 19, no Maraca tem Flamengo e Palmeiras. Já pensou, Zé? Mas isso tudo faz parte do E talvez a gente contexto. ainda bateu a final de Libertadores, só isso. Com o primeiro tetra brasileiro campeão da Libertadores. Melhor jogar antes, tem jogo antes. Tem jogo da LDU, tem jogo do Racing. É melhor jogar. Não Tá aí o vídeo, torcedor, sobre tudo sobre esse jogo, esse empate do Flamengo que poderia ter se distanciado mais. Beleza, mas seguimos firme lá na ponta e tem todo o campeonato ainda. O Flamengo só depende dele mesmo. E bom, é isso aí. Mas eu quero dar uma atençãozinha sobre essa questão aqui da Leila. Cara, o Flamengo tá de parabéns, até porque o BAP, ele é um empresário, tanto como a Leila Pereira. E ele é cabeça em questão. Ele entende que a senhorita Leila Pereira, ela também quer se aproveitar da situação do tamanho do Flamengo, é lógico. Porque ela bate de frente, mas ela também, ela sabe que a exposição é maior com o Flamengo, então ela consegue andar na aba, de carona no Flamengo, e com tudo com relação a ela, próximo dela ou com relação a ela, cresce. Nada mais do que a empresa dela também tem visibilidade indiretamente, mas tem sim, e o Flamengo não é besta. Não vou responder, não vou dar atenção, porque ela quer mídia. O Flamengo, os caras são inteligentes, lógico, a verdade é essa. Eu queria ver se tinha algum repórter, porque quem entrevista ela é imprensa paulista, então não vai querer bater de frente, fazer uma pergunta que ela não queira responder, algo que incomode. Eu desafio algum comentarista ou repórter perguntar para ela, quando ela ficou caladinha, não respondeu até hoje, sobre Abel Ferreira, quando tratou mal a repórter da Band, como que ela tratou essa questão lá dentro com ele, se conversou com ele, o que ela achou disso e tudo mais. Ainda mais ela, que é empoderada, briga pelos direitos femininos e tudo mais, responde essa. E outra, a questão da empresa dela ser investigada no caso do INSS. Ela estava sabendo, ela sabe como é que tá lá dentro a investigação, ela tá colaborando, tem auditoria dela própria, independente, para saber como que funciona isso. Responde isso também, aproveita e faça essas questões para ela. Beleza? O vídeo é só, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega dando aquele like porque ajuda demais. Compartilha, comenta, tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.